Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, Senhor, entregamos nossas rogativas como almas necessitadas da Tua direção, do Teu aconselhamento, como enfermos que sentem as dores no corpo e no espírito, como náufragos, Senhor, perdidos nos oceanos da vida, tanto a vida material quanto a vida psíquica e espiritual. E sabemos, Senhor, que Tu és o farol luminoso que mostra para nós o porto seguro, indica o caminho da salvação. Hoje, amado Jesus, que encerramos mais um ano de atividades nesta Casa Santa, pois é o último dia, Senhor, destes encontros, retornamos na terça-feira. Queremos, Senhor, que ajude-nos a meditar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, nossa vivência diante de Teu Evangelho, diante da nossa consciência e diante da consciência cósmica infinita, que um dia teremos que prestar contas, Senhor. Hoje estamos mais uma vez reunidos em Teu santo nome, por Tua santa misericórdia. Rogamos que a Tua presença se faça nesta casa, Senhor, de forma perene, como uma doce energia a tocar encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a Tua paz, o conforto na alma. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, pelos trabalhadores de boa vontade, que alistam-se como servos dos Teus servos, e dedicam fragmentos de suas vidas na grande prática do Evangelho, vivida e vivenciada nesta casa de amor. Abençoe-os, Senhor, fortaleça-os, conceda a cada um a luz do discernimento. Rogamos, Senhor Jesus, por nossas famílias, por nossos familiares, pela família de cada companheiro e irmão que aqui encontram-se, por aqueles que não conseguiram vir, por motivos diversos, aonde estiverem. Receba a visita de um anjo amigo, a levar as Tuas doces energias em paz, em fraternidade, Senhor. Rogamos por aqueles que ainda não compreendem a luz do Espiritismo vivenciado nesta casa e têm-nos como inimigos e muitas vezes perseguem-nos, tanto no campo da matéria quanto no campo do Espírito. Não sabem o que fazem, Senhor. São ignorantes das luzes e do amor vivenciado nesta casa há mais de 20 anos, que possamos um dia apresentar-lhes o amor de Jesus Cristo em movimento, vivenciado nesta casa através da prática da caridade e na vivência da fraternidade, Jesus. Acreditamos que não conhecem Jesus como nós o conhecemos. Assim, meigo Jesus, de algozes, de inimigos, perseguidores, nós os recebemos como irmãos
irmãos, assim como nós, necessitados do teu amor e do teu perdão, ó Jesus. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Abençoe as mãos de todos aqueles, Senhor, que manipularam para que este alimento chegasse até a nós. Abençoe, Senhor, as verduras que transformam-se em donativos para cada irmão levar para teu lar, tua família. Abençoe o humilde agricultor que desde as primeiras horas da madrugada verteu o seu suor para regar a semente na terra já arada. Cuidou, colheu e transportou. Assim hoje elas se encontram em uma sacola de verdura e que possamos levá-las para nossos lares com todo carinho e respeito a estes que manipularam estes alimentos sagrados, Senhor, e que possam receber a gratidão do nosso coração e que possam, amado Jesus, serem fortalecidos nessa grandiosa tarefa de caridade, de alimentar uma parte da humanidade. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, este caderno de prece, todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, possam receber a visita de um anjo amigo, a dar-lhes as forças, as coragens, para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela, Senhor, que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, na necessidade de cada um, na individualidade de cada irmão, e em cada recipiente, Senhor, estendei tuas mãos e transformai estas simples águas em medicamento mais puro, no bálsamo santificado, que cura as feridas do corpo físico, mas que possa sanar e erradicar as feridas da alma, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, rogamos que abençoe a colônia Santa Marta. Abençoe, Senhor, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver uma dor, aonde houver, Senhor, um conflito, a solidão, o abandono, o choro, a vontade de tirar a própria vida, desistindo, Senhor, de si mesmo, lá possa estar a figura amorosa de Jesus Cristo, a tocar esta alma e dar esperança e dizer: vem, segue-me, não desista, você não está só, eu estou aqui junto a você. Que esta criatura, Senhor, possa escutar essa mensagem de Jesus aonde estiverem. Abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos, Senhor, que professarem cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Ilumina-os, Senhor, que possamos compreender que somos todos irmãos em Jesus Cristo e que um dia os lampejos da verdade possa cruzar os céus e derramar em nossa consciência, para que possamos enxergar, Senhor, que somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai, e auxiliando-nos mutuamente através da caridade, da fraternidade, possamos unir-nos juntos como uma grande família em rumo à regeneração planetária, cuidando-nos um dos outros. Amado Jesus, abençoe nossa nação querida, esse país maravilhoso, e todos aqueles, Senhor, que detêm cargos de responsabilidade de condução das massas humanas, ilumine-os em suas decisões. Abençoe a humanidade,
que cada dia, Senhor, perdem os caminhos da paz. Não permita, Senhor, envolva os corações na compreensão de que nós, todos nós, da humanidade inteira, não importando o credo, a religião, a cor, o nível social, não importa, Senhor, a geografia onde moram, possamos compreender que somos uma família única. Devemos nos o respeito, o amor e a caridade. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração. Hoje é um dia muito especial, especialíssimo, porque chega-se o término de mais um ano. Amanhã finda-se este ano de 2023 e inicia 2024 sobre a nossa concepção material, olhando, nada mudará, a não ser os números em uma folhinha, em um calendário, em nossos celulares. Nada mudará. Só que através de pequenas situações energéticas, tudo está se transformando, a cada segundo transforma-se, e termina-se um ciclo, e reinicia outro ciclo, uma nova era, aonde nós temos a oportunidade de escrever na página de mais um ano a história da nossa existência. Só ao ser humano é dado esta oportunidade, só ao ser humano é dado a consciência de si mesmo, de analisar seus atos, de compreender e entender a sua existência e de planejar o futuro, de lembrar e relembrar do passado, de pegar o passado e transformá-lo em escada para a evolução no seu futuro. Só a nós, seres humanos, que é dado esta grandiosa dádiva, porque somos imagens e semelhança do nosso Pai Criador. E Deus, nosso Pai, nos deu aquilo que se chama razão, aquilo que se chama livre-arbítrio, aquilo que se chama vontade. Agora, você quer saber como você vai terminar o ano de 2024? É só analisar as suas vontades. Elas estão pautadas assim, sobre o quê? Porque aonde está nosso coração, estará nosso tesouro. E aonde está o tesouro, estará nosso coração. Quais são suas vontades? Existe uma mudança sutil, que nós poderíamos dizer, não está tão sutil assim para quem tem sensibilidade perceptiva, e as coisas estão mudando, mas estão mudando aonde? Você olha para o mundo e ele fala assim, parece que está cada vez pior. Você olha para as informações, se fizer uma retrospectiva desse ano, o que vai sobrar? Aumento, aumento, aumento. Não é? Mas, se você adentrar para dentro de você, se você aprofundar-se no seu eu espiritual, não é no ego, não, material, não. Se você aprofundar no ego material, você vai olhar e falar, nossa, aumentou umas rugas aqui, cabelo embranqueou, caiu, eu engordei um pouquinho, né? Esse ano eu comprei um carro melhor, comprei algumas roupas que eu estava querendo, pintei meu cabelo.
Isso é o ego material. Estou falando do eu, o eu existencial. Aquele eu que só você e Deus e você sabe. É este que está transformando em uma velocidade astronômica. E aonde está a vontade é que vai fazendo essas transformações para o novo ciclo, o ciclo seguinte. No final do ano de 2019, houve uma grande transformação na humanidade, mas era tipo uma hibernação, para que todos nós pudéssemos olhar mais para dentro de nós. Isolamos, muitos ficaram isolados para poderem autoanalisarem-se por causa do vírus do Covid. Muitos começaram a dedicar em hobbies, começaram a plantar. Aquela que trouxe essa flor, agradeço do fundo da minha alma, obrigado. Fico honrado e lisonjeado ao receber uma rosa. Eu falo eu porque é o Recanto da Paz, mas eu sou o Recanto da Paz, o Recanto da Paz sou eu. Minha vida é o Recanto da Paz, eu não faço nada fora do Recanto da Paz. 24 horas eu estou envolvido com atividades do Recanto da Paz. Até quando eu durmo, os espíritos me procuram. Eu nunca vi um negócio desse. Tem hora que eu falo assim, não dá para deixar eu dormir um pouquinho não? Mas não dá não. Essa noite mesmo, né, a título de informação, acordei às 2 horas da manhã com um rapaz muito jovem que já esteve na nossa casa e que se perdeu pelos caminhos das drogas e da delinquência e foi morto. Isso já tem alguns anos, se não tenho uma data específica, mas entre 3 a 5 anos. E eu nem lembrava desse rapaz, e essa noite ele apareceu, coitado, na minha noite, para que eu pudesse auxiliá-lo. O jovem chamava Tiago. Gostava muito dele, assim, admirava ele, porque ele era muito inteligente. Ele tinha mais ou menos a personalidade do meu filho Rony, muito dinâmico, muito... estava se dando muito bem, muito jovem, já enriquecendo, né, em lojas e tal, mas se perdeu no campo, infelizmente, das drogas e foi morto. Então, e aí apareceu, me acordou 2 horas da manhã para me poder ajudá-lo através da oração, do aconselhamento, da conversa psíquica e espiritual. Então, quando eu falo que eu sou o Recanto, eu só estou dando essa informação para que entendam, né? Que não tem hora nenhuma que a gente eu paro, né? Então, voltando para o assunto, nós estamos vivendo uma transformação, assim como transformou em 2019, 2020, 2021, 2022, aonde começamos a dar uma respirada. Muitos se aprimoraram nas suas consciências, no seu sentimento, compreendendo melhor o sentido da vida. Outros se perderam para buscar viver a vida na matéria, falar, deixa eu aproveitar, porque eu não sei o dia que eu morro mesmo, eu tenho que aproveitar a vida. Outros adquiriram hobbies, como fazer plantas, cuidar de jardim e assim por diante, ou estudaram, outros ingressaram em religião, ficaram mais dedicados às religiões, com maior sinceridade. E agora, novamente, nós estamos adentrando num ciclo de energia que vai fazer uma grande mudança. Para que essas mudanças? Para fazer uma seleção de quem vai passar para a nova era. Sabe como chama a nova era? Chama-se regeneração. Só passará para a nova era aqueles espíritos regenerados. O que é espírito regenerado? É que ele se regenera nas suas escolhas morais. O que você está fazendo da tua vida e das tuas vontades? Você está se melhorando moralmente? Ou você está se pervertendo moralmente
querendo aproveitar a vida na matéria. Olha, se você quer aproveitar a vida na matéria, então aproveita bastante, porque o tempo é curto e você vai sofrer muito. É direito seu. Ninguém vai te proibir isso. Só que tudo aquilo que plantamos nós colhemos. E nós sabemos que a matéria e o prazer têm fim. Que o corpo não aguenta, porque ele tem ali as leis sagradas que limitam a nossa vontade no campo da matéria. Então, preste bastante atenção. Agora nós iniciamos o período, chama-se o período da verdade em Cristo Jesus. Você pode falar, você pode dizer e pode fazer o que quiser, mas só a verdade em Cristo Jesus que vai te dar a paz na sua consciência, no seu sentimento, a saúde no teu corpo e o equilíbrio no seu espírito. Essa é a nova era que nós vamos entrar e é essa que a nossa irmã Alexandra vai explanar para nós hoje. Amém? Amém. Boa tarde a todos. Mais uma vez essa oportunidade, de aqui estarmos reunidos. E nesse instante eu rogo aos benfeitores amigos e a Jesus Cristo que possa derramar sobre todos nós a luz do entendimento e do esclarecimento. Como foi dito, hoje é a nossa última palestra pública no ano, nesta casa. Mas logo, terça-feira, estaremos aqui reunidos novamente. Mas muitos de nós poderíamos estar em outro local. E estamos aqui em busca da nossa evolução e da nossa transformação espiritual, que é tão necessária para que nós possamos, seguir regenerando junto com o nosso planeta para um mundo de paz e fraternidade. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, na instrução dos Espíritos, a nova era. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e varar as trevas. Esse dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas de conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo. Sede firmes. Essa mensagem, ela foi ditada pelo espírito de Fenelon em 1861. E só nesse pequeno trecho, parece que estamos falando na nossa vida atual. Mas o interessante é que não é só essa mensagem. Todas as lições do Evangelho, que foram codificadas há mais de 160 anos, todas as vezes que nós lemos, ela nos reporta a realidade, não há 160 anos atrás ou até na era de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo é a nossa luz, é a nossa verdade. Em qualquer momento da humanidade, ele será atual para nós. E nós podemos perceber que a humanidade, ela está envolvida numa escuridão tão densa que parece que nenhuma luz poderá dissipá-la. Mas nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que não conseguem enxergar as verdades, eles estão nas trevas da ignorância. Porque preferem acreditar em notícias manipuladas pela mídia, onde nós estamos 24 horas conectados aos aparelhos eletrônicos, se distanciando de tantas verdades que o Evangelho nos diz, acreditando em notícias
que só manipulam a maldade, a intolerância, a falsidade, o medo, nos fazendo distanciar do nosso único e verdadeiro caminho, que é a nossa evolução espiritual. Nós só conseguiremos fazer essa evolução, essa transformação, através da espiritualização e através da evangelização nas leis naturais de Deus, pelo Evangelho de Cristo. E aqueles que buscam esse caminho, né, como nós que aqui estamos hoje, pode ser que seremos criticados, que vai muito à casa espírita ou um templo religioso, que sempre está falando de Deus, aí é chamado de fanático, né, de louco. Mas acreditem que esses mesmos que hoje tentam nos distanciar da verdade serão aqueles que estenderão as mãos a nós, rogando auxílio e socorro, porque verão que nós estaremos bem, porque nós estaremos em Cristo Jesus. E essa evolução espiritual, o nosso Jesus Cristo, que é governador planetário, ele tem a plena autoridade de suprir a nós com todos os recursos necessários para nós realizarmos essa evolução espiritual. E essa autoridade de Jesus, ela se manifesta de forma branda, pacífica e com nenhum tipo de violência. Porque os ensinamentos de Jesus baseiam-se na lei de amor, que se manifesta sobre as leis do nosso Criador. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o maior código de moralidade existente no planeta Terra. Porque ele mostra a todos nós como seguir os teus caminhos. Ele é um roteiro de nossa vida. Porque Jesus veio e fez cumpri-la, adaptou a todos nós da época, e sempre, pelo Evangelho, estará adaptado para a nossa atualidade. O Espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza. Acreditai que tudo que é de origem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvendo-se à custa de valores de ordem moral, estava vos conduzindo ao bem-estar material, em proveito do espírito das trevas. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem andar unidos à ciência. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa me responder. Responda para você mesmo com sinceridade. Todas as vezes que chega uma nova ideia, uma nova informação para você, você costuma aceitá-la sem dificuldades? Porque nós sempre aceitamos uma nova ideia se nós não precisarmos deixar a ideia antiga, mas essa conta não fecha. Como, por exemplo, eu não acreditava em reencarnação, mas depois de uma palestra que eu ouvi, que explanou tantas verdades, eu passei a acreditar em reencarnação. Então eu preciso deixar aquela ideia de que não acreditava, porque senão a conta não vai fechar e a gente vai viver um conflito. E isso a gente vive tanto na vida material quanto na vida espiritual. Vou dar um outro exemplo, que muitos aqui devem ter passado por isso, outros não. Já chegou na era da tecnologia. Há pouco mais de 25 anos atrás, os computadores chegaram no mercado brasileiro. E bateram de frente com as máquinas manuais e nos escritórios as famosas máquinas de datilografia. Os mais jovens aqui não sabem nem o que é isso, só vão ver em museu. Mas não tem muito tempo assim. E a grande dificuldade na época não foi a troca das máquinas. A dificuldade foi de as pessoas
aceitarem uma nova ideia, não deixando os velhos hábitos permitirem que eles pudessem se evoluir. E hoje nós estamos vendo, todo mundo tem um celular na mão, que é um computador. Só que isso não vem de agora. Desde que mundo é mundo, temos essa dificuldade de aceitar novas ideias. Só que nós sinceramente, gostamos, né, dos nossos guardados, das nossas lembranças do passado, mesmo que elas machuquem. Então nós precisamos aceitar novas ideias, fazer uma faxina, uma limpeza, porque muitas dessas ideias podem ser inúteis, ultrapassadas, e deixando de aceitar novas ideias, pensamentos e processos que nós podemos buscar de aprendizado, nós estamos deixando de ser felizes. Por pura ignorância, né? Por egoísmo e por vaidade. E a única maneira de isso começar a mudar é toda a humanidade aceitar as boas e novas ideias que aparecem constantemente diante de nós. Sejam todas elas dentro do conhecimento humano, mas principalmente na parte moral e espiritual. E isso nós só conseguimos nos evangelizando. E não conseguimos sozinhos. Precisamos sempre de auxílio, que seja de uma religião, que seja de alguém que tem maior conhecimento que nós temos, procurando nos desenvolver. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Esse trecho me fez refletir um pouco sobre a questão de nós lermos o Evangelho, e muitas vezes tem frases que nos levam a interpretar outras coisas. E no final deste trecho aqui, ele fala sobre as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas pelo esposo. Eu mesmo, quando eu li a primeira vez, eu achei que fosse uma noiva que perdeu a passagem do seu esposo, do seu marido. Mas não é. Porque esse trecho, ele foi retirado da parábola das 10 virgens. E essa parábola é tão bela que mostra para todos nós a necessidade de estarmos preparados. Na época que Jesus disse a parábola, era costume do dia do casamento, a noiva pedir às suas amigas, que seriam as virgens, esperarem o esposo do lado de fora do casamento e recebê-lo para levar até ela nas bodas. Então eram as amigas da noiva, não era a noiva. E a parábola diz assim: que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas. As lâmpadas são as lamparinas, né, que necessita de colocar o azeite ou o óleo, no nosso caso o querosene, para que ela ficasse acesa. E 5 dessas 10 virgens eram imprudentes. 5 eram prudentes. As 5 imprudentes pegaram suas lâmpadas e não levaram o azeite com elas. As 5 prudentes pegaram uma vasilhame com azeite, pegaram suas lâmpadas e foram se reunir para esperar o noivo. Só que o noivo estava demorando muito. E todas elas ficaram com sono e adormeceram.
Só que em um certo momento elas escutaram: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Todas elas então prepararam suas lâmpadas e saíram. Só que as imprudentes viram que suas lâmpadas estavam apagando e pediram às prudentes: dai-nos um pouco de vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Só que as prudentes disseram a elas: talvez não haja azeite suficiente nem para nós, nem para vocês. Então vão ao encontro daqueles que vendem e comprem o azeite para vocês. E assim elas fizeram. Saíram para comprar o azeite. E enquanto elas saíram, o noivo passou. O noivo passou e aquelas que estavam preparadas foram para ele às bodas, ao casamento, e as portas se fecharam. As imprudentes, quando chegaram, viram as portas fechadas e pediram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Então o Senhor lhes disse: em verdade, não lhes reconheço. Portanto, mantenham preparadas, porque não se sabe nem o dia e nem a hora. Emmanuel nos traz uma explicação primorosa sobre essa parábola. Ele nos diz que Jesus é o noivo e que a noiva é o planeta Terra, que as bodas é o nosso planeta fazendo a sua regeneração, subindo um degrau no seu processo evolutivo, que as virgens, são as almas, somos nós, que lutamos constantemente contra as corrupções do mundo, e que o azeite simboliza a luz espiritual. Então, nós sabendo agora que a luz o azeite representa a luz espiritual, nós identificamos então o porquê que as virgens não quiseram dividir o azeite. Não puderam, né? Na verdade, não quiseram, não puderam. Porque essa luz é individual. Essa luz são os nossos conhecimentos, as nossas virtudes, que nós não conseguimos fazer um embrulho, entregar para a pessoa, para ela ter o mesmo conhecimento e as mesmas virtudes que nós. Nós podemos exemplificar, mas passar de um para o outro não conseguimos. No final, quando ele fala que estejamos preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, esse dia e a hora é o momento exato da transição planetária. No nosso caso, né, passando de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador. Nós nem temos necessidade de saber disso, de saber o dia e a hora. A nossa obrigação é de estarmos preparados. De estarmos preparados, evoluídos, para entrar com Jesus nesse mundo de paz, de amor que nos espera. Porque se nós estivermos, né, despreparados, seremos como as outras virgens, as portas se fecharão. E seremos convidados a ir a outros planetas, nas muitas moradas na casa de nosso Pai. Nós não seremos desamparados, mas por não estarmos preparados, muitas vezes por preguiça, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, nós teremos que renascer em um mundo inferior. Então estejamos preparados. E essa preparação, novamente, é através do nosso crescimento espiritual, através da evangelização e espiritualização, buscando as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para todos vós, companheiros de doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, essas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro, e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes?
a nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e andai para a frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Recentemente, eu vi um estudo de que a medicina e a espiritualidade estão se unindo para auxiliar os pacientes de forma integral. Isso é uma maravilha, porque é isso que Fenelon, junto com Kardec, nos trouxe. Que o coração, juntamente com o amor, devem estar unidos com a ciência, né? E a ciência, nesse estudo, mostrou que cientificamente, né, porque tem que falar cientificamente, que as pessoas que tinham uma maior gratidão pela vida, que tinham a oportunidade de perdoar, elas tinham menos chances de ter problemas cardiovasculares. E aquelas que, ao contrário, têm raiva, mágoa, não conseguem perdoar, tem muita ódio no coração, essas aumentavam 10 vezes uma chance de infartar. Nós estamos vendo isso, nem precisa ver em noticiários, e sim nas pessoas que convivem conosco. O quanto de morte prematura está tendo de pessoas que estão infartando. Aí uns colocam culpa na vacina, outros colocam culpa na hereditariedade, mas ninguém analisa como que aquela pessoa era na sua vida. Será que ela tinha mágoa? Será que ela tinha ódio? Deixou de perdoar alguém? Se afastou? Isolou? Isso é o que mais está matando na humanidade. A raiva. E nós podemos ver no trânsito, no trabalho, nas ruas, como que um nada tira as pessoas totalmente do sentido. São brigas nas famílias, nas ruas, e quando a gente vê, infelizmente, de vez em quando nas notícias, a gente fica sem saber o motivo de tudo aquilo. É a raiva que está lá contida no coração, que não sabe perdoar. Muitas vezes o outro que nem está na vida dele sofre porque ele não conseguiu perdoar o outro e passou por um acaso na frente, né? Estava no dia e na hora errada, sofrendo as consequências. E o outro, com o ódio, com a raiva, do nada infarta. E nós temos a obrigação, após entendermos que temos o Evangelho, que temos o caminho, que temos onde buscar esse ensinamento. Nossa casa é um exemplo disso, dentre outros tantos templos que falam a verdade de Cristo. Nós temos essa obrigação de nos transformar. E sobre transformação, tem uma história, uma fábula de uma borboleta, que eu achei interessante trazer para nós, porque ela também demonstra a nossa vida. Porque são muito poucos aqueles que chegam até nós, nos dando uma oportunidade de crescimento, mostrando um outro caminho, mostrando a verdade. E muitos são aqueles que nos forçam, entre aspas, né, nos forçam porque depende de nós, a continuar no lamaçal da ignorância. A história é assim. À beira de um pântano, uma formosa borboleta esvoaçante, com suas asas que refletiam o pôr do sol, pousou sobre um ninho de lagartas. E falando para suas irmãs, pequenas lagartas, que ali viram ela e ficaram espantadas com aquele ser, aquela criatura, ela disse: não temeis, sou eu, filha de vossa raça. Eu venho para lhes trazer a esperança.
Nem sempre ficareis arrastando pelas ervas do pântano. Tenham calma, força e paciência e esforçai. Esforçai para não sucumbir, não morrer diante do vento que de quando em quando arrasta toda a paisagem. E esperai. Esperai porque depois de um sono profundo que vos aguarda, acordarás com asas de plena e brandura. E que vocês possam voar bem alto. O seu alimento será o néctar das flores. Voareis alto, deslumbrando o mundo que vos aguarda, pois tereis novos conhecimentos e uma preciosa visão sobre a vida. Porque vocês verão o sapo que hoje as persegue sendo castigada pela serpente que o destrói. E verão a serpente que destrói o sapo sucumbida, destruída pelas armas dos homens. Nesse instante, a formosa borboleta parou para um descanso, porque havia chegado e já havia começado a esplanar. E aquelas pequenas lagartas começaram a murmurar e disseram: "Ah, não posso crer no que vejo." E outra disse: "Que formosa e bela criatura." Uma outra, um pouco mais alegre, disse: "Será que ela é uma fada milagrosa?" E uma outra descrente disse: "Não vejo nada em comum conosco com essa criatura." Aquela borboleta, que ainda exalava o perfume das flores que havia visitado no jardim próximo, sorriu para suas irmãs lagartas e continuou dizendo: "Não sejam incrédulas. Não sou nenhuma fada milagrosa. Essas asas que vocês estão enxergando, estão vendo, são parte integrante de uma nova forma que a natureza vos aguarda. Ontem eu vivia com vocês, amanhã vocês viverão comigo. Voareis e equilibrareis tão alto nos esplendores celestes, e suas asas refletirão a luz do sol. Vocês serão libertadas do pântano e elevareis tão felizes, porque vocês conhecerão as copas floridas das árvores, o saboroso néctar das flores, a deliciosa oportunidade de estar nas alturas e a largueza do firmamento. Aquelas lagartas ficaram no alvoroço total, porque a esperança brotou nos seus corações. Mas aquela borboleta abriu suas asas, voou e desapareceu no horizonte. Logo após a saída da borboleta, chegou a lagarta mais velha, que havia saído para procurar um novo lar. Ao chegar, as pequenas e jovens lagartas começaram a falar sobre tudo aquilo que havia acontecido em sua ausência, e aquilo a irritou. Então ela disse para as jovens e deslumbradas lagartas: "Calem-se e escutem. Tudo isso é loucura, são sonhos, divagações, mentiras. Não existe esse negócio de criatura e essas ideias que vocês estão falando. Nós somos lagartas, nada mais do que lagartas. E acordem para a realidade, isso não existe. Amanhã mesmo nós mudaremos de lar. Encontrei a horta que tanto procurávamos. Nosso novo lar será um pé de couve e nós devoraremos todas as folhas. Porque nós, lagartas, precisamos somente de comer. Comer, comer e comer. Porque depois de muito comer nós dormiremos.
Depois do sono, virá a morte. E depois da morte, o nada. Só que naquele mesmo dia, ao anoitecer, aquela lagarta mais velha adormeceu. Só que no outro dia, ela não despertou. Estava totalmente imóvel. As jovens lagartas ficaram preocupadas e observaram aquele fenômeno na expectativa de que tudo aquilo que aquela bela criatura havia transmitido para elas fosse verdade. E ali ficaram esperando e aguardando o que aconteceria com a velha lagarta. Passado algum tempo, veio uma grande surpresa. Houve a transformação. Todas ficaram impressionadas porque aquela lagarta que era a orientadora, só que cheia de orgulho e de vaidade, e que era descrente, transformara-se em uma veludosa mariposa, voejante e leve, trazendo de volta a esperança naqueles corações que ali buscavam ser aquela formosa borboleta que tanto a criatura disse a elas. Então a esperança voltou naqueles corações. Essas lições, essas histórias que mostram a necessidade da transformação, nos despertam que para nós, porque aqueles seres rastejantes que estavam no lodo, no pântano, um dia transformarão em borboleta. E nós possamos nesse instante matar esse homem velho em nós, que é o da ignorância, da intolerância, matando todos os nossos vícios, e deixar renascer o homem novo, cheio de virtudes, de fé, de esperança, juntamente com essas lições maravilhosas que o Evangelho nos traz, procurando sempre encontrar o nosso eu interior, o eu espiritual. Nós somos espíritos eternos, cheios de falhas, isso nós já sabemos. Mas nós também temos a nossa beleza, temos a nossa luz, que nós precisamos desenvolver essa luz o quanto antes no nosso caminhar espiritual para encontrarmos a nossa verdadeira essência. Constantemente, eu acredito que nós somos convidados e chamados e alertados para as novas verdades. E eu faço um convite a todos nós, e como falado, ninguém consegue evoluir sozinho, mas a evolução é individual. Mas para evoluir sozinho, vou sentar lá na minha mesa, vou ler o Evangelho, pronto, não é assim. Nós precisamos de estudar, de buscar mais conhecimentos. E isso é através de uma palestra. Então, aqueles que aqui estão no momento de angústia, no momento de procurar auxílio, socorro, e encontrar as portas fechadas, vão até as nossas redes sociais. Temos no Instagram, no Facebook, no YouTube, as palestras são gravadas e lá postadas. Com toda certeza, a palestra que você vai abrir vai ser a que você precisa escutar para te fortalecer. Fortalecer nessa caminhada que não é fácil, mas, como diz a parábola das 10 virgens, nós precisamos estar preparados. Caso contrário, vamos amargar dores, angústias, maiores sofrimentos nos mundos inferiores que reencarnarmos se nós não melhorarmos. No final da lição, fala que cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. Nós não nascemos sabendo qual que é a nossa verdadeira missão. Temos muitos exemplos de muitos missionários que passaram, os mártires do Espiritismo, Allan Kardec, Chico Xavier, tivemos também
nosso irmão Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá. Então temos vários exemplos de irmãos que vieram com uma missão e cumpriram com amor até o final de suas vidas. Uma missão nós já podemos sair daqui sabendo dela, que é a da nossa transformação. Mas a sua missão também pode ser de um bom filho, auxiliar um pai, uma mãe, seus pais na velhice, ou na doença, ou na enfermidade. Pode ser de um bom pai, uma boa mãe, de um bom responsável, né? Porque muitas vezes nós cuidamos de filhos de outras pessoas que nós seremos responsáveis por eles. Então você tem a responsabilidade de mostrar a verdade para essa criança, falar sobre Deus, para que ela cresça e seja um adulto honesto, honrado, decente e ético para com o mundo. Teremos também a missão de dar o ombro amigo para um irmão que necessite de auxílio. Independente da missão, ela tem que ser feita com amor. E fazendo com amor, nós damos até a vida, se necessário for. E nós sabemos que o amor é o único caminho que nos leva até Deus. Amém? Amém. Muito bem, vamos fechar nossos olhos e no fundo da nossa alma, do nosso coração, vamos rogar a Jesus Cristo que Ele nos conceda a capacidade de enxergar-nos em verdade, dissipando as nuvens negras da ilusão, da ignorância, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e assim, como um banho de luz, dissipar toda a crosta negativa que está ofuscando nossa visão e dificultando nossas decisões, nossa caminhada, neste processo evolutivo que está se operando na individualidade de cada ser e também está muito forte em nós. E lá, no mais profundo do nosso eu, possamos enxergar a imagem de Jesus Cristo, não de Jesus o crucificado, mas de Jesus Cristo o ressuscitado, aquele que voltou para nos mostrar a vida eterna, aquele que veio para mostrar-nos o caminho da salvação e da remissão de nossos pecados, aquele que ensina-nos a amar, mesmo os algozes, aquele que é a verdade e é a vida para a eternidade. E neste encontro, possamos também ressuscitar a nós mesmos, pois que se antes estávamos mortos diante das verdades espirituais, agora renascemos sobre a luz da verdade. E com toda a sinceridade de nossa alma, possamos rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: ó Mestre, ajude-nos a sermos melhores. Fortaleça-nos nos momentos mais difíceis, quando o nosso ego gritar e querendo ofuscar a luz da Tua verdade, levando-nos
para as fragilidades, Senhor, da matéria. Que possamos levantar, Senhor, as mãos e Tu possas estender a Tua e ajudar-nos a levantar. E que possamos caminhar, Senhor, firmes em Tua direção, mesmo diante de todas as adversidades à nossa volta, a contradição, muitas vezes, em nosso lar, na nossa família, diante daqueles que nós tanto amamos, Senhor, não permita que desviemos o caminho reto para buscar, Senhor, as portas largas da perdição e depois amargar o remorso, o sofrimento, tanto nosso quanto daqueles que nós amamos e por indiferença, preguiça, covardia, abandonamos Teus caminhos e fomos viver, Senhor, o ego material, os prazeres da vida. Assim, meu amado, que possamos adentrar no ano vindouro, repleto de coragens, disposição e verdade. Concedei-nos, Senhor, a obediência e a resignação. Obedecer, Senhor, às leis sagradas do Criador, tão bem ensinadas e exemplificadas por Ti, e resignar diante das adversidades que nós não temos as condições de transformar, que sejamos resignados e obedientes. E assim, meu amado Jesus, sentindo o Teu poder em nós, a Tua presença em nós, que pacifica o coração, que dá-nos a esperança, a paz, de que nós deixaremos de arrastarmos-nos como lagartas no solo e ganharemos as asas da liberdade espiritual como borboletas lindas e maravilhosas. Que neste instante, Senhor, entregamos em Tuas mãos nossas vidas, rogando que seja feita sempre a Tua vontade, e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto, amado Jesus, e esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Muito obrigado à presença de todos, essa caminhada de mais um ano que nós pudemos conviver e comungar o Evangelho de Jesus nessa casa de amor, que tem como único propósito evangelizar, que possam, ao retornar para a tua casa, para teus lares, tirar algum momento, sabe, e elevar o pensamento a Jesus Cristo, e que possa agradecer essa oportunidade destes encontros. Se sobrar algum pedacinho de tempo na sua consciência, faça uma prece para o Centro Espírita Recanto da Paz. Para nós, aprendizes do Evangelho, trabalhadores da seara de Cristo, porque eu digo a vocês, não estou reclamando, mas a luta está desigual. A luta é desigual para o espírita. Ele é perseguido por todas as classes. Então fica desigual.
se tiver um tempinho, ora, Jesus, proteja o Centro Espírita Recanto da Paz, os trabalhadores da tua seara, os aprendizes do teu Evangelho. Entrega na mão de Jesus. Agora, com muita humildade, eu queria pedir que todos aqueles que recebem ou já receberam uma sacola de verdura, que orassem para nossos irmãos do SEAS, para nossos irmãos agricultores, para aqueles que buscam, que transportam, por aqueles. Nós compramos as verduras, nós doamos do nosso salário para comprar verduras de qualidade. Alguns irmãos, tocados pela caridade, nos doam algumas caixas de verduras. Mas não importa se é doada ou comprada, porque se não fosse o abnegado agricultor, não tinha lá para a gente comprar. Não é? Então, a hora que você quer prosperidade na sua vida e nunca faltar, a hora que você colocar as verduras, põe a sacola, você vai colocar na pia, né, e vai lavar cada uma para pôr na geladeira. Eu acredito que todo mundo faça isso. A hora que tiver tudo lá, fala assim, oh meu Deus, te agradeço por cada um que pôs a mão nessas verduras até chegar na minha casa. Que nunca há de faltar na mesa deles o alimento material, mas também a proteção espiritual. E se assim achar que deva, reza o Pai Nosso. A tua prece vai chegar em cada um que pôs a mão naquelas verduras. E aquelas verduras serão abençoadas no teu lar. E elas multiplicarão. Foi assim que Jesus multiplicou o pão e o peixe. Quando fizer uma compra no supermercado também, você colocar lá, que seja uma compra simples, que seja uma compra farturenta, você põe em cima da mesa, olha para ela e fala, obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade e condição de comprá-las, mas obrigado por todos aqueles que fizeram que este alimento chegasse no supermercado para me comprar. E reza o Pai Nosso. Olha, vou te falar com toda a experiência espiritual desses últimos 30 anos. Nunca vai te faltar o que comer ou aquelas pessoas à sua volta. Aquelas que você ama. Faz-se uma multiplicação, é a coisa mais incrível que tem. Né? E que possamos caminhar então para o ano de 2024 com essas verdades de Jesus em nosso coração, mas com a decisão de praticá-las. Peço perdão se alguma palavra que nós dissemos ofendeu, feriu seu coração. O único propósito dessa casa existir chama-se evangelizar. Nós completaremos 20 anos no dia 4 de abril de 2024. A dona Josefina ali, ó, desde o primeiro dia que aqui nós aportamos, naquele ano de 2004, ela está aqui junto a nós. Então, assim, isso é uma verdade. Sabe, uma das coisas mais lindas que nós podemos ter na vida chama-se história. Qual é a história que você está escrevendo da tua vida? Faça uma análise de hoje para amanhã, porque depois da manhã já é o ano que vem. Né? Faça uma análise de hoje para amanhã. Amanhã é 31. Para e fala assim, qual é a história que eu estou escrevendo? Como as pessoas me veem? Isso é importante. Como eu me vejo? Faça esse exercício de hoje para amanhã. Você pode ter certeza que algumas coisas vai doer muito no seu coração, porque nós enxergaremos o tanto que precisamos melhorar,
mas que nós amanheceremos no dia 1º renascidos, espiritualizando a cada momento. Amém? Amém. Agradeço a todos, que Deus acompanha os que retornam ao lar e que Deus nos ampare sempre.